Ora, muito boas tardes. Vamos começar esta nossa sessão, que é coordenada pelo Colégio Regional de Engenharia Civil da região sul da Ordem dos Engenheiros. Temos feito, ao nível da região sul e em particular do Colégio Regional de Engenharia Civil, um conjunto de iniciativas diversificadas, que vão desde a visita a uma série de obras que estão em curso e que representam muitas vezes aquilo que de melhor se faz em termos de projeto e de construção em Portugal, feito por engenheiros portugueses. Por outro lado, também outra vertente que costumamos aqui utilizar as nossas instalações para efetuar é o lançamento de livros técnicos de colegas nossos, e temos-lo feito com um conjunto muito alargado de matérias. Há alguns temas que são verdadeiros compêndios, como a parte de reabilitação, como a parte de geologia, como a parte de pontes, e, portanto, são documentos escritos de consulta, de estudo ou de simples análise, como o lançamento do livro das principais obras feitas no século XXI pela engenharia portuguesa. Tudo isto são iniciativas da Ordem dos Engenheiros, da região sul e, neste caso particular, do Colégio Regional de Engenharia Civil, cujo coordenador é o engenheiro Fernando Pinho, sempre entusiasta e que promove todas estas sessões em colaboração connosco. Hoje temos um aspecto da engenharia civil e da parte das estruturas que é da maior importância, visto que aquilo que nós fizemos num período mais recente foi a reabilitação dos nossos centros urbanos e das nossas cidades. Houve um período de grande crise e com essa crise passou-se da construção nova para uma reabilitação. Essa reabilitação teve a grandíssima virtude de, particularmente os centros urbanos que estavam muitíssimo afastados de uma utilização corrente, transformar de facto em zona habitada, e isso foi extraordinário relativamente à parte do tecido urbano das cidades. Não sei que tenha tido algumas outras questões, porque o incremento que foi feito foi na base de algumas simplificações, particularmente na área estrutural, e isso pode vir a trazer alguns problemas futuros, porque alguma reabilitação não teve em atenção os aspectos críticos que resultam da localização, particularmente da cidade de Lisboa, em termos de exposição sísmica. Esse processo, entretanto, já foi ultrapassado com a recente legislação que repousa aquilo que seria absolutamente fundamental, ou seja, de que toda a parte de reabilitação, para além necessariamente daquilo que é a construção nova, dever ter assegurada toda a sua resistência para sismos. E é no âmbito também destas preocupações que a Câmara de Lisboa tem um programa, o programa Resiste, de promoção da resiliência sísmica do parque edificado municipal e privado e infraestruturas urbanas municipais, li para não falhar o nome completo do programa, que tem este programa que resulta exatamente destas grandes preocupações, e consideramos que era da maior relevância para nós que aqui estamos, mas também para todos aqueles que via Zoom estão a acompanhar-nos neste seminário, nesta apresentação. Consideramos que deveria haver uma divulgação pública de tal forma que a Câmara Municipal de Lisboa não tenha qualquer dúvidas sobre a colaboração que pode ter da Ordem dos Engenheiros e particularmente da região sul quanto ao conhecimento destas matérias, quanto à sensibilidade que temos para as apoiar, e, portanto, é com todo o prazer que aqui damos voz e divulgação pública a este programa. Passarei a palavra ao engenheiro Fernando Pinho, que fará a apresentação da doutora Cláudia Pinto, que nos vai apresentar este programa,
não sei que vos diga a todos aqueles que aqui estão e a todos aqueles que nos estão a ver via Zoom, que, como esta, temos um conjunto muito alargado de iniciativas, quer do Colégio Civil, quer dos restantes colégios, quer da própria região, e que vos convidamos a ir vendo aquilo que são as divulgações públicas no site da Ordem dos Engenheiros, aquilo que são as comunicações que fazemos através das nossas newsletters ou através das nossas comunicações via mail, para podermos difundir e atuar no campo da formação, que é um dos objetivos da região sul. Engenheiro Fernando Pinho, faz favor de continuar a nossa sessão. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Luís Machado. Muito boa tarde a todos. Queria começar por cumprimentar justamente o Sr. Engenheiro Luís Machado, Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, que muito nos honra sempre com as suas presenças nas iniciativas que o Colégio Regional de Engenharia Civil vai realizando. Muito obrigado pela sua presença. Queria também agradecer à Sra. Doutora Cláudia à Sra. Doutora Cláudia Pinto, o favor de ter aceito o convite para estar aqui nesta sessão tão importante para nós, sobre a apresentação do programa Resiste. Queria também cumprimentar a assistência aqui presente, bem como todos aqueles que online nos estão a acompanhar. Um breve enquadramento desta sessão, basicamente começou pelo facto de eu ter participado na Semana da Reabilitação Urbana, que decorreu em abril, na primeira semana de abril deste ano, e no dia 8 desse mesmo mês, deu-se a circunstância de eu ter participado no mesmo painel em que a Sra. Doutora Cláudia Pinto também participou e fez a apresentação do programa Resiste. No final dessa sessão, eu perguntei se a Sra. Doutora teria disponibilidade para fazer essa apresentação aos membros do Colégio Regional Sul de Engenharia Civil da Ordem dos Engenheiros, e a Sra. Doutora aceitou esse convite e, portanto, queria por isso justamente agradecer-lhe. Depois nós, naturalmente, preparámos o evento e convidámos uma série de outros potenciais interessados, não só a generalidade dos colégios, visto que a problemática dos sismos envolve muitos colégios para além do colégio de civil, embora obviamente o colégio civil será aquele mais interessado nesta temática, e também convidámos outros colegas, como por exemplo da Direção e Gestão da Construção, da Especialização de Estruturas e também do Colégio Nacional de Engenharia Civil, que também aproveito para cumprimentar. Na verdade, a nossa preocupação, nós, engenheiros civis principalmente, mas outros colegas, as especialidades de engenharia que estão, de facto, afins deste assunto, a questão sísmica preocupa-nos francamente. E, portanto, uma cidade como a cidade de Lisboa, cuja vulnerabilidade sísmica é subejamente conhecida e em que a quantidade de edifícios antigos existentes e também de edifícios novos que se vão construindo, de facto, justificam aqui uma abordagem muito importante relativamente a esta questão da sua vulnerabilidade sísmica. Nós sabemos que uma grande quantidade, porventura a maioria dos edifícios existentes neste momento em Lisboa, eventualmente terá sido construída sem o cumprimento legal, por inexistência do mesmo, de regras relativamente à questão da resistência sísmica. E a iniciativa que a Câmara de Lisboa está a ter, e aqui na pessoa da Sra. Doutora Cláudia Pinto, relativamente a este programa Resiste, eu acho que é verdadeiramente fundamental. Nós tivemos até há pouco tempo um documento que o Sr. Engenheiro Luís Machado acabou de referir, o Decreto-Lei 53 de 2014, que, na verdade, preocupou bastante os especialistas nestas áreas, porque, de certa forma, a questão sísmica não foi devidamente acautelada nesse documento. Recentemente, o Decreto-Lei 95 de 2019 veio, de certa forma, repor um conjunto de preocupações e de análises
prévias ao projeto e do próprio projeto que, digamos, que vêm ao encontro daquelas preocupações que os técnicos estavam a ter. E, em especial, este Decreto-Lei 95 prevê a questão do relatório de avaliação da vulnerabilidade sísmica do edificado, que era realmente algo que o RERU, de certa forma, tinha aligerado, entre aspas. Portanto, a presença da senhora doutora Cláudia Pinto nesta sessão é, de facto, muito importante, porque vai permitir mostrar ou dar a conhecer este programa Resiste, que o Sr. Engenheiro Luís Machado acabou de há pouco identificar, que é o Programa Municipal de Promoção da Resiliência Sísmica do Parque Edificado, privado e municipal, e infraestruturas urbanas municipais em Lisboa. Este programa assenta essencialmente em 6 grandes objetivos estratégicos, com certeza a senhora doutora irá abordar, que vão desde a criação de normas e estándares técnicos, digamos, relativos à avaliação da vulnerabilidade sísmica do património edificado na cidade de Lisboa, campanhas de inspeção e, digamos, associadas a projetos e obras de reforço estrutural, sensibilização e divulgação da própria sociedade para esta temática, e a gestão da informação através de diversas estruturas municipais, a definição de critérios de alerta e priorização de intervenções que orientem a ação dos próprios serviços municipais, e também a definição de parcerias estratégicas a estabelecer com entidades externas para justamente engrossarem o sentido crítico deste projeto, que é o programa Resiste. Este programa tem um conjunto, até à data, de quase 20 entidades de referência que estão envolvidas neste projeto Resiste, e que, entre os quais está a Ordem dos Engenheiros. Mas, enfim, sobre isto, naturalmente, a senhora doutora irá fazer uma apresentação, digamos, integrada de todo este programa. Eu, portanto, queria, basicamente, reforçar uma vez mais a importância deste tema. A questão sísmica é, para os engenheiros civis, talvez a sua, nomeadamente os que trabalham em projeto e também em construção, é provavelmente das questões mais preocupantes, obviamente sem prejuízo de outras áreas igualmente importantes, como a questão digamos, da qualidade da construção, ou as questões da envolvente, da térmica, da acústica, tudo isso. Mas, de facto, as questões sísmicas são para nós muito importantes e, portanto, eu queria, de facto, agradecer à senhora doutora Cláudia Pinto a sua presença e porque assisti à sua apresentação. Espero também que os colegas que estão a assistir a este evento, não só aqui como também online, possam no final concluir pela importância desta apresentação e justamente que esteve na base do nosso convite. Sr. Doutora, muito obrigado por ter vindo e faça favor. Obrigado. Eu peço desculpa, tive só aqui um pequeno lapso aqui nas minhas organizações aqui da conferência. Eu queria só fazer uma breve descrição do currículo da doutora Cláudia Pinto, se me permite, está bem? A doutora Cláudia Pinto concluiu licenciatura em Geologia Aplicada e do Ambiente pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 2003. Depois fez o mestrado em Ambiente, Riscos Geológicos e Ordenamento do Território, que concluiu em 2007 e, a seguir, ingressou no curso de formação avançada em Geologia, tendo obtido em 2021 o grau de doutor em Geologia, na especialidade de Geotecnia, com dissertação intitulada Modelação de Dados Geológicos e Geotécnicos, visando a produção de cartografia geotécnica em áreas urbanas, aplicação ao caso de Lisboa. No âmbito da sua atividade académica, é autor e coautora de inúmeras publicações em revistas de circulação internacional e também nacional, e em atas de diversos encontros científicos. Participa a convite na lecionação da disciplina de Ordenamento do Território e Impacto Ambiental na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Em dezembro de 2020, assumiu funções como vice-presidente da Comissão Portuguesa de Geotecnia Ambiental, num mandato de 4 anos. Ingressou na Câmara Municipal de Lisboa em 2005, como técnica superior da Divisão de Cadastro, e em abril de 2019 assumiu a coordenação do Núcleo de Cartografia Geológica, função que desempenhou até novembro de 2020. De 2020 a junho de 2021, portanto,
aliás, portanto, recentemente, assume as funções de assessora do gabinete do Sr. Vereador Ricardo Veludo, e à data é diretora do projeto Resiste, assumindo a coordenação do programa justamente desse projeto. Doutora, muito obrigado. Faz favor. Sim, muito obrigada, boa tarde. Antes mesmo de iniciar a minha apresentação, gostaria, obviamente, de deixar aqui o meu agradecimento pelo convite ao engenheiro Luís Machado, presidente do Conselho Diretivo da Região Sul, também ao engenheiro Fernando Pinho, coordenador do Conselho Regional Sul do Colégio de Engenharia Civil. Portanto, agradeço o amável convite que me estenderam e espero, de facto, responder à expectativa. Vou então iniciar a apresentação do programa Resiste, portanto, esta iniciativa, esta política municipal com o objetivo de promover a resiliência sísmica para o parque edificado na sua totalidade e também para a componente de infraestruturas urbanas que são geridas pelo município. Pese embora, de facto, as interdependências com as restantes infraestruturas, nomeadamente da EPAL, da EDP, de uma série de outras concessionárias, sejam mote e nós queiramos, obviamente, trabalhar em conjunto, nenhuma das políticas aqui definidas se aplicará a nenhum tipo de infraestrutura que seja gerida por uma entidade externa ao município, apenas iremos trabalhar em conjunto. Portanto, dando início, em termos de enquadramento, eu queria só mostrar que este programa Resiste tem um enquadramento direto nas grandes opções do plano 2021-2026, portanto o novo Executivo Municipal. Ela é mesmo uma medida, a medida 7, que está inclusa neste pilar 6, uma cidade resiliente e segura, e a implementação do programa Resiste, de facto, é uma ação de iniciativa municipal. Ele tem também enquadramento naquilo que são as grandes opções da ONU para o desenvolvimento sustentável. Ele enquadra-se aqui diretamente neste objetivo 11, portanto, o tornar as cidades e as comunidades inclusivas, seguras, resilientes e sustentáveis. E é exatamente neste aumento do número de cidades que adotem e implementem políticas e planos visando a resiliência a desastres que nós, no fundo, cingimos a nossa atividade. Desenvolver e implementar, no fundo, uma gestão holística de todo o risco de desastres a vários níveis é, de facto, um mote que está aqui subjacente. E ele acaba por estar por trás deste grande conceito, que é o conceito da resiliência urbana. A ONU define-o como a capacidade mensurável de qualquer sistema e os seus habitantes manter a continuidade durante todos os choques e tensões, enquanto se adapta e se transforma positivamente no sentido da sustentabilidade. Portanto, nós queremos aqui ir muito além daquilo que é a quantificação e avaliação do risco. Existem inúmeros estudos, a academia disponibiliza, mesmo o setor privado, os laboratórios de Estado disponibilizam imensa informação, nós temos imenso conhecimento sobre aquilo que é o risco a que as cidades e os grandes aglomerados urbanos estão expostos, principalmente no que diz respeito ao risco sísmico. Cumpre agora dar um passo além, definir as tais medidas adaptativas e mitigadoras, portanto, estudar o problema, tentar solucionar o problema para almejarmos este conceito da resiliência. Portanto, sermos todos capazes de melhor resistir a um evento sísmico. Em termos de modelo de governança, e só para dar aqui um enquadramento, como é que esta estrutura da equipa de Projeto Resiste funciona em termos de apoio com as entidades internas e externas, eu falarei um bocadinho. Portanto, a equipa de Projeto Resiste é coordenada por mim, é composta por mais 5 elementos, depois tem associado uma estrutura consultiva que é formada por órgãos internos do município de Lisboa, portanto os vários serviços municipais e mesmo outros pelouros no fundo da gestão autárquica do município participam nesta estrutura consultiva. É com estes vários serviços que nós otimizamos e vamos definindo as medidas à medida que é possível executá-las. Temos uma outra figura que nós intitulamos por Conselho Técnico-Científico, que é composta em exclusividade por entidades externas ao município de Lisboa, mas com as quais nós temos vindo a trabalhar no sentido de otimização das ações que ficaram preconizadas no município. E eu darei vários exemplos dos trabalhos em específico que faremos com cada uma destas entidades. Em termos de grandes grupos a que estas entidades, no fundo, pertencem, nós decidimos agrupar desta forma. Portanto, temos aqui a participação das ordens e das associações profissionais, onde se inclui, obviamente, a Ordem dos Engenheiros. Temos também aqui a Ordem dos Engenheiros Técnicos. Brevemente iremos celebrar também um protocolo de colaboração com a Ordem dos Arquitetos, outro dos interlocutores que é bastante importante e premente, no fundo, trazer aqui para este tema. Temos depois a Sociedade Portuguesa de Engenharia Sísmica e a Sociedade Portuguesa de Geotecnia. No que diz respeito a laboratórios e outras entidades da administração central, temos aqui as autoridades mais relacionadas com os first responders, portanto, no fundo, com o planeamento de emergência, como temos aqui a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, portanto, responsáveis por tudo o que é a gestão do planeamento de emergência e a geração dos critérios de alerta.
Depois temos aqui o Instituto Tecnológico do Gás, com quem nós queremos trabalhar uma ação muito em concreto, que será criar a patente das válvulas de corte de gás antissísmico para implementar ao nível dos edifícios da cidade de Lisboa. Portanto, essa válvula não está patenteada e o trabalho que temos vindo a fazer com o ITG e com o DGEG, que será outra entidade que iremos aglomerar no fundo aqui este programa muito em breve, é exatamente patentear essa válvula e depois discutir com as concessionárias, nomeadamente com a Lisboa Gás, uma forma de conseguir implementar esta medida, no fundo, mitigadora do impacto dos sismos no edifício, porque nós sabemos que muitas das vezes os danos não são provocados pelo sismo diretamente, mas sim pelos efeitos secundários gerados pelos sismos, nomeadamente a deflagração do incêndio. E as válvulas de gás, principalmente em alguns edifícios antigos, são um problema gravíssimo que nós temos na cidade de Lisboa. E, portanto, queremos ver se conseguimos trabalhar esta questão. Com o Laboratório de Energia e Geologia e com o LENEC, são outros dois laboratórios do Estado com quem temos vindo a trabalhar, trabalhamos matérias muito diferentes. Com o LENEG, trabalhamos a questão da perigosidade sísmica, portanto, a identificação das fontes, o estudo dos cenários mais prováveis, e nomeadamente em termos de magnitudes, e quais são as zonas da cidade mais vulneráveis. Com o LENEC, temos trabalhado a componente quer do parque edificado, quer da parte de infraestruturas, no que diz respeito ao seu reforço estrutural e todas as ações associadas mais relacionadas com construção. Temos também aqui instituições académicas e no âmbito da investigação, como o Centro Europeu de Riscos Urbanos, a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, o INOV é um parceiro tecnológico, portanto protocolamos com o INOV exatamente as matérias mais relacionadas com as plataformas de gestão da resiliência sísmica e de todo o programa, e temos o IST. No fundo, o IST tem sido um parceiro desde o início, tiveram connosco a trabalhar na concepção de todas as medidas que foram preconizadas a nível do programa, em particular a equipa liderada pelo professor Carlos Sousa Oliveira, a quem eu deixo também aqui o meu agradecimento pelo inestimável contributo. De facto é um gosto e toda a equipa que o rodeia são fantásticos e, portanto, aqui também o nosso grande agradecimento ao IST. De empresas privadas também, como vos disse, são vários os interlocutores, nós queremos também chamar ao programa Resiste não só a academia, não só o conhecimento empírico, mas também quem trabalha na prática e, portanto, temos aqui algumas empresas privadas que se associaram, a A2P, também a LBR, uma empresa também na ótica dos sistemas de informação e plataformas de sistemas de informação geográfico, muito para disponibilização desta informação ao exterior e, portanto, empresas muito vocacionadas para a comunicação com o público. O NECREP, portanto, uma empresa também especialista em reabilitação do parque edificado e do património. A Particle Summary, outra PME muito relacionada com a área das novas tecnologias, da construção de observatórios de cidadãos, no fundo para vermos uma melhor ponte sobre como chegar à comunidade, como chegar ao público-alvo que são os cidadãos. E depois temos a Pretensa, portanto, uma empresa também especialista em soluções de reforço no fundo estrutural. Em termos de contexto sismogénico, e só aqui para dar um enquadramento da importância do programa Resiste, já aqui foi falada quer pelo engenheiro Luís Machado, quer pelo engenheiro Fernando Pinho, de facto, Portugal situa-se aqui numa zona muito vulnerável à exposição a fontes sismogénicas ativas. Nós temos, em primeiro lugar, aqui uma fonte mais próxima de Lisboa, portanto, um conjunto de falhas que se situa aqui no Vale Inferior do Tejo e que é responsável pela geração de alguns sismos consideráveis, nomeadamente sismos de magnitude 6, que já terão grande impacto na cidade de Lisboa. E depois temos aqui uma fonte sismogénica responsável por sismos de maior magnitude, situada aqui a sudoeste de Portugal continental, no Oceano Atlântico. Portanto, terá sido exatamente este conjunto de falhas, terá estado na origem do sismo de 1755, que sabemos que gerou magnitudes na ordem dos 8,5 e teve aquele efeito devastador na cidade de Lisboa. Aqui só um pouco como nota histórica, não é? Os vários sismos com maior impacto que ocorreram na cidade de Lisboa. Começamos aqui por 1531, uma magnitude na ordem dos 6,5 a 7,1, teve efeitos devastadores na cidade de Lisboa, houve entre 10.000 a 30.000 vítimas e lembremos que a cidade de Lisboa nesta época se cingia ao seu centro histórico e, portanto, por isso este número de mortes não é tão elevado como seria hoje em dia, atendendo a que a dimensão da cidade também é muito maior. Temos o sismo de 1755, lá está, 8,5 a 8,7, foi um evento em cascata, portanto, houve a ocorrência do sismo, seguiu-se a ocorrência do tsunami, houve os incêndios, houve as epidemias, portanto, o número de mortes deveu-se a este efeito em cascata que se gerou na sequência do sismo. Sabe-se por relatos da época e documentos históricos que 10% da população não sobreviveu e houve cerca de 20.000 a 40.000 perdas materiais. Isto, à data, significaria cerca de 50% a 100% do produto interno bruto. Portanto, estamos a ver o impacto deste evento na cidade de Lisboa.
A cidade, a Baixa Pombalina, demorou 100 anos a voltar a ser reconstruída. Portanto, estamos aqui novamente a falar de eventos e este sismo não deixa de ser um evento de baixa probabilidade, mas com um elevado impacto. Nós estamos aqui perante uma escala de um evento que normalmente tem a duração de segundos a minutos e que implica anos, décadas de reconstrução a nível das grandes cidades. E por isso, no fundo, reforça um bocadinho o porquê de nós estarmos aqui com este programa de resiliência sísmica. Temos um outro, em 1858, afetou sobretudo a zona sul portuguesa, mas também teve uma magnitude entre 6.8 a 7.2. Em 1909, um sismo de magnitude 6, gerado no fundo naquelas falhas do Vale Inferior do Tejo e que gerou fenómenos de liquefação nas planícies fluviais, quer do rio Tejo, quer do rio Sorraia. Depois temos aqui em 1969 o último grande sismo sentido em Lisboa, de magnitude 8, que provocou a queda de chaminés. Portanto, no fundo houve aqui danos a nível dos elementos não estruturais. Portanto, muita queda de chaminés, também estátuas, vidros partidos. Portanto, obrigou sim, assim como grande impacto, à evacuação do Hospital de São José. Aqui apenas algumas imagens da destruição que foi causada pelo sismo de 1909. Estas são do Arquivo Municipal de Lisboa, existem inúmeras. Portanto, como podem ver, à época a devastação foi imensa. Mas não estamos a falar só de eventos que aconteceram até 1969. Eu trouxe aqui esta imagem, esta fonte é do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, portanto, eu tirei hoje, portanto, foi exatamente o último slide que eu fiz para vos trazer aqui. Portanto, isto são sismos que ocorreram aqui a laranja nos últimos 30 dias, aqui um pouco mais escuro entre 2 a 7 dias e nas últimas 24 horas o vermelho mais escuro. E como podem ver, na zona de Lisboa ocorrem sismos diariamente. Os sismos que estão aqui registados são todos sismos com magnitude igual ou superior a 4 e, portanto, como podem ver, isto não é algo que aconteceu há 200 anos, assim do ponto de vista significativo, isto acontece diariamente. Portanto, nós de facto estamos aqui muito expostos a uma série de fontes e todos os dias se sentem sismos. Se sentem não, são registados sismos, não é? Nos instrumentos que os medem. De facto, eles não são perceptíveis pela população e daí que por vezes passe despercebido, mas não quer dizer que isto não aconteça e que diariamente não sintamos, no fundo, a ocorrência de sismos. Será que vai haver, então, passando um pouco, um grande sismo em Lisboa? Para nós a questão não é será que vai haver, é quando é que esse grande sismo vai haver e, portanto, cumpre-nos fazer o nosso papel, que é estar melhor preparados. E para essa preparação nós desenvolvemos 47 medidas que estão elencadas no programa Resist. Quais são então os elementos expostos? Portanto, em primeiro lugar temos o parque edificado e como tão bem há pouco referiu quer o engenheiro Luís Machado, quer o engenheiro Fernando Pinho, o parque edificado de Lisboa é muito antigo, cerca de 60% foi construído até à década de 60 e como podem ver as próprias tipologias construtivas, que é aqui ilustrado neste mapa, são muito antigas. Portanto, nós temos aqui edifícios pré-pombalinos, temos aqui em toda a Baixa e estas freguesias adjacentes edifícios no fundo pombalinos. Depois temos edifícios da primeira fase do Botão aqui um pouco espalhado, temos os gaioleiros, não é aqui, depois as primeiras e segundas fases do Botão, portanto um pouco espalhado pela cidade. Mas de facto neste núcleo histórico nós temos edifícios muito antigos e com tipologias construtivas muito pouco resistentes ao sismo, embora de facto os edifícios pombalinos, se não fossem adulterados como têm vindo a ser nos últimos anos, eram estruturas de facto que foram concebidas para serem resistentes aos sismos, mas o que assistimos hoje em dia é que muitos, por exemplo, a Cruz de Santo André, é raríssimo encontrar um edifício onde a Cruz de Santo André se mantenha inalterada. Normalmente ela é esventrada para fazer passar quer o AVAC, quer outro tipo de infraestruturas que se colocam para as condições dos edifícios que necessitamos atualmente e, portanto, muitas destes edifícios que até foram preconizados para resistir ao sismo, hoje em dia as suas estruturas não irão ser capazes de o fazer, atendendo às alterações que têm vindo a ser feitas nas últimas décadas. Aqui só para reforçar, e neste gráfico ilustramos bem aquilo que é a percentagem dos edifícios que foram construídos até 1960 e de facto verifica-se que 60% do parque edificado foi construído antes de 1960, logo antes da existência de qualquer regulamentação antissísmica. Adicionalmente, é exatamente nestas zonas onde temos os edifícios mais antigos que também temos a maior concentração de população e, portanto, são exatamente estes os elementos expostos ao parque edificado e à população. É esta concentração de população nestas zonas onde, de facto, quer os solos, quer os edifícios apresentam maior vulnerabilidade ao sismo que nos preocupa e que, portanto, que urge de alguma maneira tratar. Aqui só em termos de mais, no fundo, passo esquemático, pormos aqui no fundo o porquê, não é? Nós temos aqui o primeiro regulamento que aparece e que acaba por regular
os aspectos sísmicos, surge em 1958, depois temos aqui as duas fases do botão, temos aqui o regime excepcional que foi implementado em 2014 para facilitar, de facto, o projeto de reabilitação de grandes centros urbanos e, de facto, este regime excepcional permitiu reabilitar grande parte do edificado das áreas urbanas, mas, como também bem disseram os senhores engenheiros, de facto teve muito em conta as questões relacionadas com o estado de conservação e até com a segurança contra incêndios, mas não teve qualquer preocupação com aquilo que dizia respeito ao reforço estrutural. E sabemos que muitos edifícios foram completamente desventrados, paredes partidas pelo todo o interior para aumento de áreas, no fundo do interior, e isso de facto é uma preocupação que urge sanar em sede deste programa. De facto, foi com muito bons olhos que em 2019 vimos a implementação do Decreto-Lei 95 e da Portaria 302 e também a transposição do Eurocódigo 8 para a norma portuguesa, que aconteceu também em 2021 e que nos vai dar aqui algum enquadramento legislativo para que de alguma maneira esta parte do reforço sísmico seja tida em conta em todos os projetos de construção que são feitos e reabilitação nos grandes centros urbanos e em todos os locais, não é? Estou a falar dos grandes centros urbanos, tendendo aqui ao ênfase do programa Resiste. Então, como é que nós podemos avaliar o impacto dos sismos? Porque é que isto é relevante? Trouxe aqui como exemplo o sismo do Faial, que aconteceu em 98, teve uma magnitude de 6.1. Em termos de balanço geral, houveram 8 mortos, 150 feridos, 1.500 desalojados. 42% dos edifícios sofreram danos. E mais uma vez aqui a questão dos eventos com baixa probabilidade, como é o dos sismos, mas este elevado impacto, porque algo que durou 25 segundos levou 10 anos a voltar a ser reconstruído. Em termos de financiamento do Governo dos Açores, temos aqui também a ordem de grandeza de custos que foram necessários fazer, quer para o realojamento, porque até as casas estarem reconstruídas, a população teve que ser realojada e esses custos foram para o Governo Regional, quer nos custos de reconstrução e até de obras públicas de rede viária, portanto, para perceberem aqui a dimensão do impacto deste tipo de eventos e principalmente os custos que estão associados aos mesmos. Aqui, nesta imagem, nós vemos duas construções, ambas foram expostas à mesma ação sísmica, mas de facto a vulnerabilidade de cada uma das casas foi totalmente diferente. Não sabemos exatamente o motivo, não sabemos se as pessoas que viviam nesta casa estavam mais alertas, se fizeram reforço ou não, sabemos que de facto a vulnerabilidade do parque edificado é diferente. E também o conhecimento, por parte muito também do conhecimento que a população tem sobre o assunto. E é um enfoque também deste programa o capacitar e informar a população para que ela fique mais desperta para estes problemas e possa, até por si só, implementar algumas medidas que possam promover o reforço e a resiliência. Portanto, os edifícios podem ser, de facto, construídos para resistir aos sismos, e esta aqui era a grande mensagem, e de facto vemos aqui um edifício que resistiu. Analisando um outro aspecto, a cobertura, no ponto de vista das seguradoras, para fenómenos sísmicos. E vemos que a nível da União Europeia, embora este sismo seja um desastre natural pouco previsível, mas que causa maior destruição e tem um grande impacto económico e físico, de facto nós vemos que a nível da Europa, nem todos os países têm cobertura a nível dos seus seguros antissísmicos. Portanto, as apólices de seguros normalmente não cobrem os sismos. E nós também já lançámos o CEPTO, à Associação Portuguesa de Seguradores, para perguntar o porquê disto não acontecer, atendendo a que a habitação, para nós todos, acaba por ser o maior investimento que fazemos na vida, as nossas poupanças são exatamente para a nossa habitação, e se de facto se houver um sismo e ela não tiver condições para resistir, nós perdemos completamente esse bem. Acrescenta a isto que em caso de necessidade de construção, vai ter que ser o honorário público a fazer, tendendo a que não há qualquer cobertura do setor privado para resolver, no fundo, esta catástrofe. Também quisemos saber um pouco como é que isto se passava a nível nacional. E percebemos, também aqui com a informação que nos foi dada pela Associação Portuguesa de Seguradoras, apresentaram-nos isto na última sessão das jornadas de Resiste, percebemos que temos cerca de 15% do edificado que está coberto com cobertura antissísmica, aqui 22% tem seguro multirriscos, mas 48% do edificado não tem qualquer tipo de proteção de seguro, portanto estamos completamente expostos a isto. Também aqui, desculpem, uma notícia que saiu recentemente, também no sábado, que diz exatamente isso, só 16% das habitações têm cobertura de risco sísmico, devendo a mesma passar a ser obrigatória. Não sei se a mesma deve passar a ser obrigatória, creio que isto é uma questão que poderá sair do debate e de vários assuntos que podemos tratar aqui no âmbito do Resiste. Sabemos que esta matéria tem que ser olhada pelos governos, neste sentido, porque de facto esta matéria é importante ficar segurada e nós sabemos que até as próprias entidades bancárias muitas das vezes
até dizem às pessoas, se não meter sismos, o seguro fica ligeiramente mais barato. Isso está errado, não é? Portanto, devem dar essa informação à população, devem informar que existe a vulnerabilidade ao risco sísmico. A população deve poder decidir se quer ou não reforçar o seu edifício. Mas mais do que isto, aqui o nosso objetivo é informar a ponto de ser o próprio cidadão a exigir isto do setor imobiliário, a exigir o reforço aos projetistas, a exigir que todo o setor atue da mesma forma no sentido da melhor qualidade construtiva. Porque acho que a seguir as seguradoras também ficarão mais confiantes para fazer cobertura contra risco sísmico. Nós percebemos muitas das vezes, há pessoas que nos dizem que querem, mas que a seguradora não faz, e nós percebemos porquê. A habitação não oferece qualquer segurança e, portanto, as seguradoras não fazem essa cobertura, mas se nós aprendermos todos a saber exigir o que é que devemos exigir, quer aos governos, quer às imobiliárias, quer aos projetistas, poderemos estar em melhores condições de oferecer estas tais garantias que os vários setores nos exigem. Também aqui, um outro aspecto que tem a ver com o custo. Muitas das vezes se fala, de facto é importante o reforço sísmico, mas isto tem um custo altamente desmesurado naquilo que é o próprio custo de uma obra de reabilitação de nova construção. Nós olhamos para aqui e vemos que, de facto, são estas 3 freguesias aqui da Baixa Pombalina, portanto, Santo António, Misericórdia e Santa Maria Maior, que têm o valor do custo construtivo por metro quadrado mais elevado. São exatamente as mais vulneráveis e com o parque edificado mais vulnerável ao risco sísmico. Parece quase um contrassenso, não é? Sabemos que estudos também realizados recentemente dizem que a componente do risco sísmico não provoca um grande impacto na desvalorização do valor imobiliário do imóvel. Vemos que corresponde apenas a uma redução de 1%, ao passo que o risco de inundação reduz cerca de 3,5% naquilo que é o custo imobiliário. Também aqui uma informação que nos foi passada pelo East Bank, também numa das últimas apresentações que tivemos o prazer de realizar no âmbito das jornadas Resiste. Portanto, pedimos números, não é? No fundo, então, o que é que isto significa? Que custo é este? E os grandes números que nos foi dado pelo East Bank, portanto, um promotor imobiliário, foi que a estrutura, não é? Tem um peso no total da obra de 25% a 30%. O reforço sísmico pode implicar 10% a 20% do custo total da estrutura. O custo total da obra de promover reforço sísmico, estamos a falar de 2,5% a 6%, que nos parece de facto negligenciável face à importância deste reforço sísmico. Portanto, eu creio que o custo não pode continuar a ser usado como uma limitação para a não existência de reforço sísmico, independentemente daquilo que seja o trabalho que iremos executar. Claro, não estou a falar de alterações que se possam atender. Atenção, isto tem que ser visto à escala do edifício, não é? Nós temos muitas intervenções que são promovidas por proprietários privados, a nível das frações, estamos a falar de intervenções a nível do edificado como um todo. Claro que existem práticas que são executadas no interior das frações, nomeadamente a quebra de paredes, por exemplo, muitas vezes partem vigas, partem paredes estruturantes, portanto, isso não pode ser de facto permitido. Mas estamos a falar de intervenções a nível do edificado como um todo. Também perguntámos aos promotores imobiliários qual era a sensibilidade. Foi-nos dito que a parte do residencial, portanto, quem compra edifícios para residir, não está minimamente sensibilizado para a questão do risco sísmico. Mas quando vamos para a área, por exemplo, do retalho e dos escritórios, já há uma consciência relativa em relação àquilo que é o risco sísmico. Por vezes, os donos de obra não estão sensibilizados o suficiente, mesmo às vezes com alerta dos próprios projetistas, para, no fundo, darem essa margem de manobra aos projetistas, e eu estou a falar margem de manobra em termos de verba, para que eles possam, de facto, executar estes projetos. E muitas das vezes, os cortes que têm de ser feitos também obrigam a que, por vezes, não se possa fazer as coisas como realmente eu acredito que os projetistas quereriam fazê-las. Então, temos, no fundo, este resumo. Portanto, temos, no fundo, uma elevada exposição a fontes sismogénicas, temos um contexto geológico muito particular, com imensos depósitos de cobertura na cidade de Lisboa, que acabam por ter um efeito de ampliamento da ação da onda sísmica, temos uma densa ocupação urbana, elevada densidade populacional, principalmente concentrada em zonas vulneráveis, temos também a localização de órgãos e serviços da soberania, que são essenciais para o funcionamento do Estado e da economia nacional, sediados no Conselho de Lisboa, e temos depois um elevado número de elementos, não é, de edifícios que estão classificados como património cultural e arquitetónico e que são uma fonte fundamental da geração de receita, principalmente na cidade de Lisboa, que é o setor do turismo. E por isso houve, no fundo, a necessidade de avançar para esta estratégia municipal visando a promoção da resiliência sísmica. Este programa Resiste, que eu vou começar agora a falar exatamente nele, portanto, desculpem, isto até agora foi quase contexto, portanto, acaba por ter aqui
uma abrangência transversal e ela é de facto, eu mostrei-vos isso com todas as entidades com quem nós queremos trabalhar e os vários tipos de ação. Portanto, nós temos ações conceituais que visam a caracterização daquilo que é a vulnerabilidade sísmica dos edifícios. Queremos passar também para aquilo que é a priorização de intervenção, portanto, depois de um primeiro diagnóstico, avançar para a caracterização, avançar para o projeto, avançar para a obra de reforço. Temos uma outra área bastante premente no programa, que é a comunicação e a capacitação da população. Portanto, a componente da informação, de dar este know-how à população, de explicar a que é que eles devem estar atentos, como é que devem reagir, e isto para vários tipos de setor da população em geral. Portanto, esta transversalidade, no fundo, a criação de várias medidas que não são só relacionadas com obra de construção, vão um pouco mais além. Portanto, tentam abranger, no fundo, este problema da resiliência sísmica e da exposição ao risco sísmico pela visão dos vários interlocutores da sociedade. Ele é inovador exatamente por isso. Nós temos muitos programas de resiliência sísmica. Uns abordam planeamento de emergência, outros são mais vocacionados para o ordenamento do território, outros são mais virados para a componente construtiva, e temos os eurocódigos, temos as normas muito viradas para a construção, para a edificação, mas este programa vai além, não é? Este seu caráter inovador prende-se exatamente pela interligação entre estas diversas medidas com finalidades distintas. E depois é estruturante, porque muitas das ações que estão aqui previstas são normativas, são com o objetivo de clarificar a legislação em vigor e normalizar algumas práticas e alguns procedimentos, como por exemplo o relatório da vulnerabilidade sísmica, que surge neste Decreto-Lei 95, bem melhor explanado na Portaria 312, mas que em nenhum destes elementos diz claramente ao projetista o que é que deve conter o relatório da vulnerabilidade sísmica. Que termos fazem parte desse relatório? Quando é que o mesmo deve ser entregue? Isto gerou discussão e é uma das medidas que queremos trabalhar ao nível do programa Resist. Portanto, como referido e como pelo nome indica, o programa Resist acaba por ter um impacto direto no edificado privado, no edificado municipal e nas infraestruturas urbanas municipais. Só para terem uma noção dos números, portanto, nós quando falamos de edificado privado, estamos a falar de um parque edificado na cidade de Lisboa que tem cerca de 51.870 edifícios. Temos aqui 776 que pertencem ao Estado e empresas públicas. Municipais, mais 3.766, em que temos aqui 1.474 que são parcialmente municipais, ou seja, o município é dono e o dono também serão outras entidades que não são município. E no que diz respeito às infraestruturas, temos cerca de 60 túneis, 221 pontos, viadutos, passagens, muros, está aqui a definir, porque nós tivemos um trabalho recente e estamos também a continuar, que é de georreferenciação de todas as estruturas de suporte e contenção existentes na cidade de Lisboa, portanto obras geotécnicas, exatamente para podermos monitorizar estes muros, porque de facto causam-nos problemas diariamente, não só relacionados com sismos, também relacionados com a própria ação urbana, não é? Muitas das vezes estes muros também são muito antigos, em algumas zonas da cidade, e volta e meia há um que não oferece grandes condições, há uma chuvada mais intensa e acaba por ver de facto ruptura desta estrutura e impacto no meio urbano. E em termos de saneamento, vamos trabalhar os grandes coletores e começar para já com a análise de uma área de 121,64 km de redes grandes coletores. Em termos de vetores base do programa, portanto, ele divide-se em 3 vetores fundamentais: a infraestrutura de conhecimento e modelação, no fundo, que congrega e concretiza todas as ações de caráter conceptual, portanto, todas as aplicações que vão ser definidas, disponibilizadas para definir o programa. Eu destaco aqui uma aplicação que queremos disponibilizar brevemente para a realização de vistorias para a avaliação da vulnerabilidade sísmica do edifício, é uma das medidas que está aqui preconizada neste eixo das infraestruturas de conhecimento e modelação, mas também temos todos os estudos associados, nomeadamente o estudo da vulnerabilidade sísmica do parque edificado, que é algo que nós não temos à data, temos dos solos, mas não do edificado, portanto, elas estão aqui congregadas neste eixo. O envolvimento da sociedade acaba por concretizar todas as medidas previstas no programa que se relacionam com estas parcerias, com este trabalho que queremos fazer com o público em geral, com as entidades externas, estão aqui todas aglomeradas neste envolvimento da sociedade. E depois temos um terceiro eixo que diz respeito à regulamentação e fiscalização, e no qual queremos trabalhar aquilo que falei há pouco, portanto, a normalização de práticas, a clarificação da norma, no fundo a clarificação de alguns aspectos que se encontram omissos na própria legislação, eventualmente lançar o desafio, e aqui a ordem será com certeza um desafio que iremos lançar, da criação de uma bolsa de técnicos acreditados para fazer projeto de reforço sísmico, era algo que gostaríamos de trabalhar em conjunto com as ordens profissionais, a par da disponibilização do livro de obra digital, é outra grande medida que gostávamos muito de trabalhar aqui em conjunto, mas que eu falarei já de seguida.
Em termos de objetivos estratégicos, portanto, no fundo, esta clarificação e normalização, o engenheiro Fernando Pinho há pouco falou um pouco sobre eles, esta clarificação e normalização, de facto, é uma medida que, são várias medidas, são cerca de 7 que estão neste eixo e com as quais, de facto, nós queremos avançar, clarificar, regular o setor e trabalhar em conjunto com os vários intervenientes. Seguir-se-á, no fundo, a esta clarificação e normalização, um diagnóstico, no fundo, um levantamento das condições atuais do parque edificado. Este diagnóstico vai ter que ser feito de forma expedita, porque senão nós não temos em tempo útil capacidade de avaliar cerca de 55 mil edifícios, que é aquilo que nós temos na cidade de Lisboa. Portanto, temos que criar aqui em conjunto com todas as entidades que compõem o nosso Conselho Técnico-Científico uma maneira de fazer este diagnóstico de forma expedita. Para quê? Para que nós consigamos definir os tais critérios de alerta e priorização. Portanto, os critérios de alerta, é nossa intenção disponibilizar brevemente uma ferramenta que se vai articular com as plataformas de gestão urbanística da cidade de Lisboa. E, no fundo, o que ela irá dar é um alerta para o projetista que dá entrada de um projeto e que lhe diz: aqui é uma zona de elevada vulnerabilidade sísmica, temos também elevada espessura de materiais de cobertura, o nível freático situa-se numa cota muito superficial, o que poderá obrigar a um projeto de escavação e contenção periférica e a adoção de contenção periférica especial. Portanto, este tipo de informação muito relacionada até com a própria Carta Geotécnica, que é outra medida que queremos lançar ainda este ano. Portanto, estes alertas serão dados quer para o exterior, quer para o interior, também para os próprios técnicos que recebem, para terem cautela com o tipo de projeto que vai dar entrada. Priorização de intervenção. Portanto, com aquele diagnóstico, com aquela cartografia que vai ser feita à escala da cidade, nós vamos conseguir perceber quais são de facto os quarteirões mais vulneráveis. E serão exatamente por esses que iremos incidir as campanhas de inspeção mais rigorosas, já não como de uma forma expedita, mas já com uma vistoria local e com o levantamento até a caracterização laboratorial de algumas paredes, não é? No fundo, entrar um bocadinho mais na área, no fundo, da caracterização do próprio edificado existente. Temos depois, a par disto, as campanhas de sensibilização da sociedade, portanto, informar, temos falado já bastante sobre isso. Ações de formação, portanto, aqui não tanto esta sensibilização para a comunidade não técnica, mas já dar ações de formação à comunidade técnica, é outra das ações das quais gostaríamos de contar com o apoio das ordens e das associações profissionais, no fundo, porque nós sabemos, por vezes, e isso já nos foi transmitido por projetistas, pela própria academia, que ultimamente ensina-se a projetar em betão. E, portanto, quando há intervenções em estrutura de alvenaria, tirando pessoas que de facto aprenderam e já trabalharam em estruturas de alvenaria, isto não é assim tão direto para a maioria dos projetistas, e nós já percebemos de facto que há essa necessidade. E, portanto, nós temos uma série de ações programadas, o município irá contratar os formadores, irá disponibilizar a título gratuito. Estas ações serão ações técnicas para a comunidade técnica, exatamente com aspectos muito específicos do projeto de reforço sísmico e das soluções, principalmente isto, das soluções que existem para fazer reforço sísmico, quer para edificado existente, quer para nova construção. A par destas ações, e agora lembrei-me de uma medida que nós temos prevista e que irá sair muito brevemente nos regulamentos municipais, que é a obrigatoriedade de todas as infraestruturas críticas que forem agora construídas na cidade de Lisboa, estou a falar de escolas, hospitais, se estiverem em zonas de elevada vulnerabilidade, não podem ser construídas sem sistemas de isolamento de base. E é algo que queremos obrigar a que seja feito muito em breve. Portanto, existem outras soluções e muitas delas também não têm assim custos tão elevados quanto isso. Nós pedimos à Pretensa, que é um dos nossos parceiros, que nos desse exatamente custos de soluções de reforço para a construção existente, portanto, em projetos de reabilitação. E percebemos que até existem soluções bastante diferentes, umas muito invasivas, que obriga, obviamente, a retirar pessoas, outras que são completamente pouco invasivas, portanto, não implica qualquer, ninguém precisa de sair de lá, portanto, é possível executar a ação de reforço sem qualquer impacto diretamente em quem lá vive. E, portanto, existe uma panóplia, obviamente, de soluções e também com custos diferentes, como é óbvio, que deverão ser tidas em conta caso a caso. A reestruturação e fiscalização dos projetos. A parte da fiscalização é outro grande aspecto que nós queremos aqui trazer no projeto Resiste. De facto, o município de Lisboa, e com o REJUE em vigor, não faz apreciação de especialidades. Portanto, muitas das vezes nós somos acusados de aprovar isto e aquela obra, mas de facto nós não temos qualquer capacidade decisória naquilo que são os projetos de especialidade. Mesmo em termos de arquitetura, dizem, o município aprova a arquitetura e aprecia a arquitetura, podia aprovar as especialidades. Nós não apreciamos a arquitetura, nós não apreciamos o projeto, nós apreciamos o enquadramento daquela solução arquitetónica que está a ser pensada no enquadramento do espaço onde a mesma
vai ser colocada. E vemos se de facto é algo, se o edifício que está a ser pensado é algo útil para aquela zona, se vai cumprir, se os instrumentos de gestão territorial em vigor, PDM, os outros PPs, não há apreciação interna. Portanto, de facto, isto tem que ser um trabalho bastante feito a nível da comunidade técnica para que os projetos vão com o maior rigor possível, porque ninguém no município de Lisboa os vai ver. Portanto, onde é que nós queremos incidir também, exatamente para evitar que sejam continuados a fazer maus projetos, porque isso existe e eles são vistos depois na rua e nós somos todos acusados, então nós na Câmara estamos sempre a ser acusados de aprovar coisas horríveis, como se nós fôssemos os projetistas, não somos de facto. E, portanto, nós queremos incidir nesta forte componente de fiscalização e, portanto, dotar a Câmara de meios para fazer uma fiscalização de projetos. A par desta fiscalização, iremos ter uma medida que visa aferir a qualidade dos projetos que são entregues. Não iremos, obviamente, ter todos os projetos que são entregues, mas iremos selecionar uma amostra trimestral de 4 ou 5 projetos que entraram e que foram licenciados e fazer uma verificação exatamente todo o seu conteúdo e atuar junto das respectivas ordens profissionais caso se verifique que há incumprimento da parte dos projetistas e assim também... Por assim, eu falei nesta medida, não era quase mais a título de exemplo, e não, o município não quer aqui agora vir ser polícia, não é, dos projetistas, mas nós queremos, para nós esta medida terá um efeito sensibilizador, porque a partir do momento em que o meu projeto pode vir a ser verificado, eu poderei sentir-me menos tentada a fazer alguma coisa que não seja a correta. E, portanto, acaba por ser um bocadinho com este sentido que nós queremos lançar esta medida. As parcerias estratégicas já temos vindo a fazê-las, queremos continuar a fazer com outras entidades, estamos completamente disponíveis para todos aqueles que queiram trabalhar connosco, são extremamente bem-vindos e de certeza que em 47 medidas arranjarão uma ação que se adequa perfeitamente à vossa entidade, de maneira que estas parcerias nós estamos completamente abertos a continuar a fazê-las. Também atendendo a que este programa, como devem calcular, tem um impacto financeiro enorme, é também um objetivo do programa concorrer a programas cofinanciados para financiar, no fundo, algumas das ações. Também aqui só a título de exemplo, em termos das ações previstas para o edificado e para as infraestruturas urbanas municipais, vamos fazer as tais campanhas de inspeção, fazer a identificação e o reforço das estruturas críticas, portanto, no fundo, hospitais, definir vias de evacuação prioritárias, estamos a trabalhar com as entidades de planeamento de emergência, portanto, com o Serviço Municipal de Proteção Civil, Regimento de Sapadores Bombeiros, a identificação dos eixos que estas entidades consideram como prioritários para evacuação. Estamos também a trabalhar com uma outra entidade um modelo de colapso do parque edificado. Portanto, estamos a ver nas vias que os bombeiros identificaram como prioritárias, estamos a fazer correr um modelo de colapso e verificar se aqueles edifícios ou aquelas vias ficam aptas para dar esta resposta que os bombeiros estão a tentar que as mesmas tenham. Adicionalmente a este cruzamento com o modelo de colapso de edifícios, estamos a cruzar com os grandes coletores. Portanto, estamos a ver se, de facto, nestas vias em que os bombeiros identifiquem como prioritárias, de facto, os edifícios podem colapsar, mas não inviabilizam a via, vamos ver se não são as infraestruturas enterradas que a vão inviabilizar, porque por vezes isso acontece. E nós temos uma rede de coletores também muito antiga em algumas zonas, alguns deles em mau estado de conservação. E atendendo em que os colegas do Departamento de Saneamento têm em curso uma empreitada que irá arrancar em 2024, a nossa intenção é exatamente o reforço que será feito aos grandes coletores, incidir nos coletores que se situam nestas vias prioritárias e, portanto, esta medida está a ser trabalhada em conjunto. A última que eu trouxe aqui para destacar é a criação do Living Lab. Nós queremos aproveitar um próximo projeto que o município faça no seu património, um projeto de reabilitação, para, de facto, aproveitar a intervenção para levar lá a comunidade técnica para visitar o projeto em si, portanto quase como um laboratório vivo, e ir ver boas práticas de reforço e boas práticas de reabilitação. E, portanto, é uma das medidas pensadas para o edificado municipal. Para o edificado privado, portanto, temos este apoio técnico e a cooperação que queremos estabelecer com as ordens e com as associações profissionais. Também simplificar o processo de licenciamento e normalizar, porque isto de facto é confuso e toda a gente nos diz que quase é preciso tirar um curso para fazer um projeto em Lisboa, e eu acho que tem muita razão, de facto é complicado, mas nós queremos simplificar, é exatamente esta simplificação que queremos aqui trabalhar. Queremos também dar apoio aos cidadãos através da simplificação das linhas de financiamento e, portanto, nomeadamente estes programas que o IFRU, que o próprio IRU, no Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, disponibiliza. Temos este instrumento financeiro que tem taxas de juros muitíssimo baixas, possibilidade das pessoas poderem recorrer para fazer obras de reforço a nível dos condomínios. Temos o programa Faça Você Mesmo, portanto, medidas que irão ser disponibilizadas em conteúdo digital, de pequenas intervenções que as pessoas podem fazer em sua casa sem precisar de contratar
ninguém tecnicamente especializado, podem fazer por si. E depois temos aqui, para mim, uma das ações que terá maior impacto no setor de imobiliário e da construção, que é o lançamento da marca Resist. De facto, a marca Resist vai ser um selo de qualidade que nós iremos atribuir, quer para nova construção, quer para premiar bons projetos de reabilitação. O East Bank, eu aproveito, também tomaram conhecimento desta medida na Semana de Reabilitação Urbana e achei curioso porque eu creio que ele é mesmo o Development Manager, veio ter connosco e disse: eu quero ser o primeiro a ter a marca Resist, o que é preciso fazer? Pronto, porque de facto o East Bank tem essa preocupação e eles depois fizeram-nos uma apresentação exatamente dos seus projetos e mostraram que a preocupação com o reforço sísmico vem muito antes da própria obrigatoriedade da legislação, atendendo a que o East Bank constrói para arrendar, portanto os ativos que eles desenvolvem e constroem são para seu próprio uso e portanto esta questão do reforço sísmico nunca foi questão, portanto eles têm tudo documentado e querem, e nós teremos todo o gosto, se de facto eles forem os primeiros a receber a marca Resist, atendendo a que também foram os primeiros a demonstrar, e estamos agora a trabalhar no regulamento da marca, para explicar exatamente como é que os promotores e os projetistas podem concorrer à marca Resist. Portanto, haverá um júri, posso adiantar, que irá apreciar, obviamente, os processos e terá de ver as peças todas do volume de obra e depois haverá, no fundo, uma série de elementos instrutórios que serão disponibilizados e que estarão, no fundo, no início deste processo para a atribuição da marca. Com as ordens, portanto, queríamos muito avançar com esta acreditação de técnicos, não sabemos a forma, iremos deixar para discutir com quem de direito, mas queríamos muito disponibilizar isto para o exterior, para que a pessoa saiba a quem é que há de recorrer se tiver necessidade de fazer um projeto de reforço sísmico. A criação do livro de obra digital foi um desafio lançado pelo Sr. Engenheiro Carlos Mineiro Aires, enquanto antigo bastonário da Ordem dos Engenheiros, que nos disse: gostaria muito que nós lançássemos algo que seria o livro de obra digital. Não sei muito bem qual é a legitimidade do município para o fazer, eu creio que não será muita, mas em parceria com as ordens nós teremos todo o gosto em, se vocês necessitarem de quem nos envolva tecnologicamente, nós estamos na disposição de o fazer, desde que haja obviamente esse apoio, porque de facto é também uma necessidade que nos é dita. Muitas vezes a fiscalização chega a determinadas fases do projeto e não está o técnico responsável, não está o projetista, e portanto com este livro de obra digital, aquelas questões que por vezes nos fazem chegar do alguém assinou e não esteve lá, acaba, não é? Portanto, tem de haver uma credenciação para aceder a este livro de obra digital e, portanto, conseguimos minimizar bastante aquilo que é, por vezes, as práticas menos corretas que são adotadas. A formação da comunidade técnica, já falei, a simplificação, clarificação dos termos do relatório e da fase em que o mesmo deve ser entregue e a normalização de procedimentos e clarificação das normas em vigor. Aqui só como exemplo do programa Faça Você Mesmo, eu trouxe aqui uma imagem, isto é tirado do programa No Risk, portanto aqui no fundo nós vemos um quarto de alguém, portanto vemos a ação sísmica e vemos o que é que acontece, portanto os móveis caíram, os objetos que estavam em cima dos móveis caíram, portanto se estivesse ali alguém a passar, iria provavelmente ficar com danos exatamente pela queda destes elementos não estruturais. Mas o que vem aqui a dizer é: eu posso fazer a diferença com pequenos gestos. E quais são? Mover objetos mais pesados da parte superior dos móveis, fixar corretamente os armários, fixar os nossos elementos não estruturais. Se os fixarmos corretamente, minimizamos, no fundo, o risco de sofrermos danos pela queda destes mesmos elementos. E, portanto, será muito à semelhança deste conteúdo que eu aqui mostrei de uma forma muito simples, que nós iremos trabalhar conteúdos para as escolas, para os museus, para as áreas de armazenamento e áreas industriais, portanto, vocacionados para os vários setores, exatamente com medidas deste estilo, para, de alguma forma, permitir a que estes interlocutores possam ser mais resilientes sem necessitarem de grandes medidas. Aqui, para os museus, só um pequeno exemplo, portanto, estamos a ver aqui um elemento que acaba por estar a dar apoio a esta peça e, portanto, em caso de sismo, a mesma poderá evitar que colapse, porque quando estamos a falar dos museus, não estamos a falar só da perda do edifício em si, estamos a falar da perda de todo o seu conteúdo patrimonial. E, portanto, há pequenas medidas, como colocar sacos de areia no interior dos vasinhos, portanto, que acaba por lhes dar maior resistência e evitar que os mesmos colapsem em caso de sismo, portanto, uma série de medidas. Outro tipo de ações, portanto, à semelhança do que já acontece no Japão, isto é, no fundo, uma Remax lá do sítio, em que há aqui uma ficha que é disponibilizada e que tem aqui um menu que diz Safety with Vibration Control Construction, portanto, no fundo, as medidas de reforço sísmico. E eles depois mostram aqui que, em termos de medidas, puseram sistemas de isolamento sísmico.
portanto, deram aqui esta informação à pessoa. Portanto, quem vai comprar este edifício, ou vai comprar uma fração neste edifício, sabe que o mesmo tem medidas de proteção antissísmica, e, portanto, será um pouco neste sentido que nós também queremos avançar. Para já, o que nos comprometemos a disponibilizar também ao final deste ano é esta ficha síntese do edifício, no fundo, em que damos informação sobre as principais infraestruturas com que o edifício, de alguma forma, confronta, não é? O metropolitano, alguma infraestrutura de saneamento, algum aqueduto, também diz aqui aspectos relacionados com o projeto de escavação e contenção periférica, número de caves, tem aqui depois o enquadramento do edifício na carta de tipo de solo, segundo o Eurocódigo 8, também acaba por, nestes gráficos muito simples, dizer que o edifício está exposto a uma vulnerabilidade a inundações média, a elevada suscetibilidade a movimentos de massa invertente. Portanto, de uma forma muito simples, nós damos informação sobre as condicionantes de riscos naturais a que cada edifício se encontra exposto. E aqui, no fundo, temos uma série de normas e recomendações que derivam da lei, como, por exemplo, o dever de conservação, que deve ser feito de 8 em 8 anos. Portanto, trouxemos para aqui um bocadinho da legislação existente, só para reforçar estas ideias. E como, de facto, para nós informação é prevenção e a prevenção é a solução, também disponibilizamos uma série de conteúdos na página do município de Lisboa. E dentro do programa Resist, estão aqui uma série de outros projetos que eu não vos vou falar, são todos geridos pela equipa do projeto Resist. Uns têm a ver com riscos naturais, riscos geológicos. Este GeoSig é a Carta Geotécnica de Lisboa, deslizamento de massa em vertentes, ocupação em subsolo, portanto andamos a desenhar tridimensionalmente tudo o que são caves e túneis. E o GeoSustained é um programa de geotermia de baixa entalpia para verificarmos se, nas condições dos solos de Lisboa, se é possível fazer climatização de edificado com base na água e na condutividade térmica dos solos. Este é muito giro, é o bebé mais recente. Mas dentro do Resist, nós disponibilizamos aqui alguns vídeos informativos. Temos um vídeo que eu espero que corra. São muito simples, têm todos cerca de 30 segundos e neste é explicado o que é um sismo. De facto, o som, não sei se é o som que não está ligado. Mas pronto, isto tem legendas, ele tem som, mas podem ver. Portanto, de uma forma muito simples, foi explicado o que era o sismo. Fizemos vários vídeos, não é só para os sismos, temos também para os deslizamentos de massa invertente, inundações, portanto uma série de outros riscos e disponibilizamos no fundo estes conteúdos que explicam de uma forma muito simples o risco a que nos encontramos expostos. Outro tipo de informação que esperamos vir a dar brevemente é que esta análise, como está feita aqui, neste exemplo no bairro de Alvalade, em que no fundo fizemos uma espécie de cartografia de vulnerabilidade do parque edificado e depois em função dos danos que são esperados para cada um dos edifícios e que estão pintados com diversas cores, portanto com menos danos a verde, com mais danos a vermelho, temos aqui um hospital, não é, que é ótimo, e portanto vemos aqui em termos de danos que estão previstos as recomendações, no fundo, o que é que se deve ter, o que é que se deve fazer. Portanto, para edifícios que resistem, no fundo, devemos ter o kit de emergência, devemos evitar ter pesos nas partes mais altas dos armários e devemos fixar corretamente elementos não estruturais. Mas, por exemplo, para edifícios onde se espera grandes danos, devemos fazer, obviamente, estas medidas, mas devemos contactar um técnico exatamente para fazer um projeto de reforço sísmico, que é um bocadinho desta forma muito esquemática que nós queremos dar recomendações de intervenção para que a pessoa saiba o que deve fazer se a sua casa estiver numa zona verde, amarela ou vermelha. Também em termos de informação ao cidadão, começámos em abril este ciclo, que intitulamos Jornadas Resist Lisboa Resiliente aos Sismos, que tem um ciclo expositivo, portanto um ciclo de palestras, são 6 temas, cada uma das sessões tinha interlocutores distintos, portanto as tais entidades dos vários setores. Vamos ter depois, a começar em setembro, um ciclo de capacitação
vocacionado para a população em geral, portanto são ações não técnicas, mas que visam dotar as pessoas de competências e ferramentas que lhes permitam saber resistir a um sismo. Por exemplo, vamos fazer com as escolas a montagem do kit de emergência, não é só dizer o que é que ele tem, mas fazer com os meninos a composição do kit e oferecer-lhes esse material para levarem para casa, e temos uma série de outras ações análogas previstas. E depois temos o ciclo formativo, este já com ações de formação para a comunidade técnica. Aqui só um cartaz do ciclo expositivo e, como podem ver, nós intitulamos este ciclo expositivo por Encontros Professor Carlos Sousa Oliveira. Tivemos no último dia exatamente o impacto do risco sísmico no setor do imobiliário e das seguradoras, e o próximo dia 8 de junho será exatamente um ciclo vocacionado para a comunicação em ciência, portanto para a capacitação dos cidadãos. Em termos de calendarização, este é mesmo o meu último slide, portanto o que é que temos previsto lançar este ano? Portanto, a tal ficha do edificado e a aplicação para fazer vistorias, estamos em curso com as jornadas Resist e com esta aplicação para receber informação dos cidadãos. Vamos ter a Carta de Vulnerabilidade Sísmica do edificado e lançar ainda este ano a Carta Geotécnica de Lisboa, e a partir do próximo ano começar a disponibilizar aqueles programas, aquelas medidas acessórias, nomeadamente o programa Faça Você Mesmo, implementar a medida da definição dos eixos prioritários, iniciar o programa de inspeções, para depois estarmos em condições de implementar as válvulas de corte de gás, digitalização de projetos, definir guias metodológicos, etc. E para terminar, queria aqui deixar só esta mensagem, que é da Secretária-Geral das Nações Unidas para a Redução de Catástrofes, que diz que a resiliência deve começar a nível local. E é exatamente isto, por caso que sintetiza o programa Resist. Obrigada. Não sei se o José Luís Machado quer comentar a apresentação, senão eu faria aqui umas notas, mas se o José quiser fazer o favor de... Faço aqui alguns comentários, necessariamente, para todos aqueles que aqui estão e para todos os que nos estão a acompanhar. Este importantíssimo programa é um programa de uma vastidão e de uma abrangência impressionante, e que necessitamos, porque nós normalmente só somos reativos e não preventivos, e de facto a prevenção nestes casos é aquilo que conta. E conta em particular quando nós temos um tecido urbano envelhecido, um edificado envelhecido, e como eu disse há pouco no início, nós fizemos uma série de intervenções de reabilitação menos cuidada, com consequências que podem ser gravíssimas, porque se antes, na ocorrência de um sismo, havia uma série de edifícios que estavam devolutos e que, se caíssem, não tinham consequências em termos humanos, hoje em dia muitos desses edifícios estão ocupados apenas com uma maquiagem, e o que poderá acontecer é exatamente que colapsos se traduzam em perdas humanas muito significativas. E, portanto, este equilíbrio que de alguma forma foi conseguido em conseguir reabilitar as malhas urbanas, teve também este senão que eu referi. Bom, um dos aspectos, e nós aqui em termos de ordem dos engenheiros, que muito poderemos colaborar, é na qualidade daquilo que é feito. Necessariamente que as câmaras municipais fazem a verificação, como disse, do projeto e não do projeto de arquitetura, que é uma coisa diferente, o enquadramento urbano, os parâmetros urbanísticos, a compatibilidade com aquilo que são as obrigações estipuladas nos planos de pormenor ou nos PDMs, essa é uma verificação exaustiva que é feita, mas depois toda a parte das especialidades, e nós muito gostaríamos de alterar este termo, porque nós falamos em arquitetura e especialidades, e por que não passar a falar em arquitetura e engenharias? Muito gostaríamos de fazer esta transformação. E nós, Ordem dos Engenheiros, achamos, de facto, consideramos que esta alteração é uma alteração que tem significado. Tem significado porque hoje um projeto tem as engenharias praticamente todas complementares àquilo que é da arquitetura, num trabalho que tem que ser um trabalho muito articulado entre as engenharias e a arquitetura, por um lado, e por outro lado, esta intervenção é absolutamente determinante. Portanto, esses aspectos de uma definição cada vez mais pormenorizada
do que são os atos de engenharia, devidamente regulados e considerados em documentos legais, em que a execução de determinados projetos só devam ou possam ser feitos por quem tem as competências próprias, e quem tem as competências próprias, quer na arquitetura, quer nas engenharias, são aqueles que são reconhecidos como tal. Quem dá o título de engenheiro são as ordens profissionais e, portanto, estaremos a completar aquilo que hoje é corrente e está legalizado relativamente à parte de civil, uma parte também de eletrotecnia, uma parte de mecânica, mas muito vamos querer fazer para todas as outras especialidades das diferentes engenharias. E aquilo que referiu é exatamente isso. Nós somos por uma exigência de qualidade cada vez maior, em que os engenheiros, as pessoas habilitadas, tenham que, de facto, ao assumirem, ao subscreverem um termo de responsabilidade, tenham uma consciência plena daquilo que representa essa assinatura. É, de facto, uma responsabilidade. Nós, engenheiros, somos uma profissão de confiança pública. Tudo aquilo que nós fazemos depois tem uma visibilidade e tem consequências para toda a sociedade, e aquilo que nós, engenheiros, pretendemos é, de facto, que a sociedade possa percepcionar as engenharias com a responsabilidade que ela tem. Nada melhor do que nestes programas essa obrigação vir a ser considerada para que, de facto, a sociedade cada vez mais possa verificar que em todos os sítios por onde anda, nas casas, mas nas habitações, nos hospitais, nas escolas, em tudo, tem a parte estrutural, necessariamente, e falámos aqui de várias soluções, umas bastante mais fáceis, outras bastante mais difíceis. Quando falamos em isolamento de base, falamos sempre em situações que, do ponto de vista estrutural, são mais complicados. Em alguns casos, deve ser, existe em Lisboa, pelo menos um hospital que tem a base isolada, e base isolada significa que a parte toda do terreno pode-se mover com o sismo e o edifício fica completamente imóvel. Isto tem que ser feito em determinados edifícios, por exemplo, quando se fazem cristais, o edifício não pode ter nenhum movimento, mas em edifícios que são críticos para a evolução, para situações de crise, de facto, a manutenção da estabilidade desses edifícios, da estabilidade estrutural, mas depois também de todas as outras estabilidades, são determinantes, e, como disse muito bem, a parte toda dos acessos, das interligações em setores críticos é determinante, e nós às vezes pensamos nessas situações. Falou aqui muito na parte, não tanto de betão, mas na parte de alvenarias. E nós, em questões de edificado em alvenaria, temos o Fernando Pinho, que é um dos maiores especialistas na área da parte de alvenarias e autor de um verdadeiro manual que tem tudo aquilo que está relacionado com estruturas de alvenaria. E sabemos bem onde estão determinadas fragilidades das estruturas de alvenaria, normalmente muito interrelacionadas com os elementos horizontais que se desligam dos elementos verticais e que se dá o colapso. E para isso, neste manual de estruturas de alvenaria estão descritas um conjunto muitíssimo alargado do que são metodologias mais ou menos complexas, mas algumas bem simples, em que minimizam fortemente as consequências de qualquer estrutura. Depois falou também num outro aspecto que nós pouco pensamos às vezes, que são as válvulas de gás, porque essas válvulas de gás, se a parte elétrica se consegue de alguma forma cortar rapidamente, a válvula de gás é qualquer coisa que é bastante mais difícil, e isso é um caminho muito grande. Outro aspecto que falou, que foi uma ideia que nós tivemos e que tem sido patrocinada, e o próprio Carlos Mineiro Aires também já falou, é do livro de obra digital. O livro de obra digital, para nós, é qualquer coisa que deve ser implementada a muito curto prazo. Isso e uma outra questão. Porque se nós tivermos um livro de obra digital, está em tempo real, de facto, verificado o que é feito, quando é que é feito e como é que é feito. E, portanto, dá-se uma importância que hoje, infelizmente, não tem,
o livro de obra só tem verdadeiramente importância hoje quando há qualquer problema. É que se vai recorrer ao livro de obra. Quando ele devia ser uma peça que devia acompanhar o edifício desde o momento zero até ao fim de vida útil. Mas falou noutro aspecto, que nós também aqui na Ordem dos Engenheiros temos uma ideia de propor, particularmente à Associação Nacional de Municípios, que é um processo de licenciamento nacional. O licenciamento das obras é um problema monumental, porque está muito também diversificado daquilo que é pedido num município e no outro município, por um lado, e depois também, dentro mesmo de cada município, é complexo aquilo que é pedido, não é pedido, e não há uma matriz simples, clara, para poder ser apresentada. Portanto, se nós conseguíssemos vir a implementar um sistema de processo de licenciamento nacional, seria qualquer coisa que simplificava muito. E simplificava ao nível da promoção imobiliária e ao nível do investimento no imobiliário. O investimento no imobiliário para quer a reabilitação, quer em construção nova, para os municípios é determinante, porque é daí que lhe vem uma parcela significativa das verbas que constituem o seu orçamento, e portanto, quanto mais bem tivermos este sistema, mais rápidas são, mais podemos ter promoção imobiliária, mais podemos ter investidores a acreditarem, de facto, naquilo que é um investimento produtivo em Portugal. Portanto, são tudo um conjunto muito alargado de questões, aonde estamos, ainda estivemos há muito pouco tempo com o presidente do município, que tem também uma vantagem adicional de ser engenheiro, mas temos, de facto, um grupo de engenheiros e de arquitetos ao nível da Câmara de Lisboa, como noutras câmaras, mas particularmente na de Lisboa, que está muito sensibilizado para todos estes temas. E, portanto, nós, Ordem, estamos altamente empenhados, colaborativos, prontos para tudo aquilo que possa ser um relacionamento que conduza à dignificação da função da engenharia e à credibilização destes processos. Estamos completamente disponíveis para colaborar em conjunto. Muito obrigado, José Luís Machado, pelas suas palavras e, de certa forma, de comentário geral à apresentação feita pela sua doutora Cláudia Pinto, que uma vez mais felicito e penso que ficou aqui bem patente a importância desta comunicação e a razão pela qual foi convidada e em boa hora pôde aceitar. Eu, para além dos comentários que o José Luís Machado acabou de fazer, eu destaquei aqui também 2 ou 3 notas, só para comentar muito brevemente. Nós vamos tentar acabar a sessão à hora que está prevista, e tínhamos aqui 2 pequenas questões que também dos colegas que estão a ouvir online, que colocaram e que eu iria já também passar a seguir. Mas os meus comentários são os seguintes. Em primeiro lugar, era nós imaginarmos o que era termos na estrada, em cada 100 carros, apenas 15 tinham seguro. E basicamente é o que se passa aqui com o edificado, quer dizer, em cada 100 edifícios, apenas 15 têm seguro contra sismos. Contra o risco de sismo, ou pelo menos que prevê de alguma maneira essa questão. E depois há todas as questões depois das cláusulas, que isso é outra questão, mas enfim, portanto, há 85% dos edifícios, pelo menos em Lisboa, que não têm cobertura de risco de sismo. Portanto, eu acho que isto é algo que deveria, de facto, ser enquadrado numa questão de sensibilização, como aliás é dito no programa, da própria sociedade. Eu acho que este assunto é de tal maneira importante que até extravasa um pouco as fronteiras do município, e eu penso que deveria ser, eventualmente, uma proposta do município, não sei, enfim, não me compete, aliás, também fazer esse tipo de sugestão, mas o que é facto é que eu penso que a sociedade portuguesa, até porque referiu ali uma listagem de sismos históricos com graves consequências, não só de património, mas como de vidas humanas, e foram muitas, à data já foram muitas. Imaginemos o que era fazer essa proporção aos dias de hoje, com o que é que significaria um sismo com a intensidade do terremoto de 1955, hoje na cidade de Lisboa. Portanto, acho que aqueles números de mortos multiplicar-se-iam por muitas dezenas, e isso era francamente uma tragédia. Portanto, eu acho que era importante que a sociedade nacional, a sociedade portuguesa, eventualmente com epicentro
no município de Lisboa, mas que toda a cidade portuguesa, a sociedade portuguesa, fosse sensibilizada para a importância e para a existência e para a problemática dos sismos. E por que não, era esta a sugestão que eu queria fazer neste contexto, por que não substituirmos alguns programas de futebol, enfim, não vou nomear, que decorrem ao fim de semana, que uma pessoa muda de canal, mas até por vezes as imagens até são as mesmas, com este tipo de informação para a sociedade, que eu acho que era muito útil, não só da sensibilização das pessoas, mas também trazer técnicos das ordens, dos municípios, os técnicos que estão e que são muito bons a nível nacional, a nível do projeto. Nós temos entidades de referência que trabalham nestas áreas do processo de reabilitação e não só, e que de facto deveríamos sensibilizar as pessoas para que esta questão sísmica é muito importante e nomeadamente as questões também das companhias seguradoras, porque este assunto é francamente importante. Portanto, este era o meu repto, que era através da Câmara de Lisboa, porque não, através da RTP, podermos criar programas de discussão. Claro que já tem existido, portanto, não, isto não, enfim, já está praticamente tudo inventado, mas era importante manter esta consistência na informação. Por fim, também gostei daquilo que referiu, que é a questão da Bolsa de Técnicos acreditados para a realização de projetos de reforço sísmico e o contributo que a nossa ordem poderá eventualmente dar para esse efeito. Portanto, Sr. Doutor, eu acho que a sua apresentação foi excelente e agora, se me permite, iria colocar aqui duas questões estamos quase a terminar a nossa sessão, duas questões aqui colocadas, não só para a senhora doutora, mas também para nós, a ordem. A primeira questão foi colocada pelo nosso colega Manuel Vilhena, que colocou a questão de que a eventual bolsa de técnicos de reforço sísmico será exclusiva de engenheiros civis ou também a outras engenharias, tais como, por exemplo, os engenheiros mecânicos. E, portanto, enfim, eu penso que esta questão ainda está em elaboração. Não sei se a doutora Cláudia Pinto terá uma resposta para isto, mas admito que existirão outras especialidades para além da engenharia civil nessa bolsa de técnicos associados à questão do reforço sísmico, até como há pouco e muito bem referiu, a questão das condutas são claramente objeto desta preocupação. Portanto, não sei se tem alguma resposta assim mais direta para o nosso colega. E a pergunta é: a eventual bolsa de técnicos de reforço sísmico será aberta a engenheiros mecânicos? Qual o critério? Não tenho nenhuma. Creio que será um trabalho que teremos de fazer com as ordens profissionais e creio que será nessa sede que a bolsa deve ser criada. Não compete ao município, nem nós sequer temos qualquer tipo de competência para o fazer. No fundo, como disse também o engenheiro Luís Machado, isso é da competência das ordens e, portanto, terá que ser uma matéria avaliada nessa sede. Pois, claro, com certeza. Eu tinha uma última questão, antes de passarmos já, enfim, se não havendo mais questões, até mesmo aqui da sala, já agora, se me permite, ia só colocar a segunda questão que temos online, que é, e penso que há pouco, antes da sessão, eu e a doutora Cláudia Pinto falámos um pouco sobre este assunto, que é a seguinte: a questão é, eu vou ler a questão textualmente. Não lhe parece que o relatório de vulnerabilidade sísmica deve ser apresentado em sede de análise do projeto de arquitetura, pois um relatório crítico poderá comprometer a solução de intervenção inicialmente proposta? Sim, obrigada. Sim, de facto, no início estávamos a falar exatamente sobre essa matéria e eu estava a falar com o senhor engenheiro que o sentido da opinião do município de Lisboa é que ele anteceda o próprio projeto de arquitetura, portanto seja na fase mais amontante possível, exatamente por estes condicionalismos. Ele, de facto, o diagnóstico que deverá ser efetuado em sede do relatório de vulnerabilidade sísmica deve estar patente na própria definição do projeto de arquitetura. Portanto, será essa a proposta que nós iremos avançar com os nossos parceiros. Claro, lá está, o município está a redigir esta documentação, esta regulamentação, para passar a todas as entidades que connosco colaboram a este Conselho Técnico-Científico, exatamente para saber qual é a opinião técnica de quem atua nos diversos e variados setores. Mas para nós, eu concordo inteiramente, este relatório deve ser a montante e deve estar na base do próprio projeto de arquitetura. Muito bem, muito obrigado. Esta foi uma questão colocada pela engenheira Mafalda Caldas, a quem, portanto, agradeço. Bom, eu penso que vamos terminar a nossa sessão com uma questão colocada por um colega que está aqui presente, por favor. Boa tarde, doutora Cláudia Pinto. Parabéns pela sua apresentação
E eu tinha aqui uma série de questões, eu tinha muitas, mas também não quero monopolizar muito o seu tempo. Vou tentar talvez pegar em 4 ou 5 que achei mais prioritárias. Nós fizemos um trabalho semelhante a este para a Câmara do Oeiras. E quando se tratou de toda esta problemática dos sismos, como eles estão sempre associados a estes movimentos importantes das placas tectónicas, quase sempre em territórios que são vizinhos do mar ou do rio, como o caso de Lisboa, associado a isto existe sempre um fenómeno colateral, que aliás foi aquele que acabou por causar mais mortes quando do terremoto de 1755, que é o problema depois dos tsunamis. E não vi aqui esta preocupação em termos de perceber quais são as zonas que iriam ser alagadas ou não, nas quais deveria tentativamente, na carta do PDM, não premiar ou não permitir a própria construção, e também não percebi ainda porque é que, também com todo este trabalho, em que falou até inclusivamente de produção de uma cartografia de risco, baseada numa carta geológica da cidade de Lisboa, que nós chegamos a implementar também, através de uma empresa nossa, que a partir das sondagens todas que são feitas das diversas obras, têm vindo a ser edificadas ao longo de todas estas décadas na cidade de Lisboa, e que em vez de estarem arrumadas lá num arquivo em papel da Câmara, se pegássemos naquilo e georreferenciássemos, tinha ali uma série de amostragens que lhe permitia perceber todo esse subsolo. Mas essa carta que daí resulta, devia ser coordenada com a própria carta do PDM, porque quando eu permito índices de edificabilidade em zonas ou que sejam facilmente inundáveis, onde pode haver problemas de liquefação dos solos, onde o subsolo não é propício à construção, estas zonas deviam ser desincentivadas da promoção da construção aí. Isso consegue-se pela redução dos índices de edificabilidade, por, digamos, criar condições de cumprimento obrigatório em termos de acessibilidade dessa zona, ou qualquer coisa que na política pública de promoção do urbanismo deveria ser interessante. Um outro aspecto que há pouco falou, relativamente ao edificado antigo. E no edificado antigo falou muitas vezes numa coisa que é verdade, que é a questão de que com todos estes processos de reabilitação, houve muitas paredes que foram abaixo, muitas gaiolas pombalinas foram destruídas, mas não vi, ou pelo menos se calhar eventualmente a culpa é minha, em lado nenhum vi nenhuma referência àquilo que as operadoras de telecomunicações e operadoras de televisão por cabo têm vindo a fazer em todos esses edifícios de alvenaria, que enchem as fachadas cheias de fios, e que foi exatamente essa uma das principais razões da queda toda de edifícios que teve no sismo do Faial. É que toda a transmissão de energia elétrica naquela zona do Faial era aérea, e os cabos de transmissão de energia, e que agora têm a mesma situação que os cabos da televisão por cabo, depois trazem um cabo de aço, prendem-se nos cunhais dos edifícios. E numa situação de vibração sísmica, se arrancar um cunhal do edifício, o edifício vem abaixo. Portanto, eu não percebo como é que as operadoras, que têm rios de dinheiro, andam à solta na Câmara de Lisboa, aos dias de hoje, a construir redes de telecomunicações, tudo aéreo, ou nas fachadas dos edifícios, na maior parte dos casos. Tem muitas zonas da cidade e até zonas de urbanismo relativamente caro. Portanto, não estou a falar só em zonas com menor situação desse tipo. Depois falou também numa área que é muito interessante, que é perceber num cenário de ocorrência de um sismo, efetivamente, com as características do edificado, vai perceber que haverão edifícios que não resistirão e, portanto, tendencialmente, acabarão por desmoronar para as vias de acesso. O problema é que nós temos vindo a assistir também a um estreitamento das vias da cidade de Lisboa, seja pela questão da mobilidade suave, seja pela questão das ciclovias, etc. E não vejo isso de maneira nenhuma também aqui coordenado. Acho que era também um tema importante, porque não basta que as ANPCs da vida venham dizer quais é que eram os caminhos estruturantes, eles podem ser estruturantes, mas se os edifícios caírem e não tiverem naquelas vias, eu não chego ao sítio onde tenho que prestar o socorro. Portanto, mais do que as vias estruturantes, eu tenho que sempre perceber se em qualquer sítio onde possa necessidade de haver um socorro, eu tenho condição para lá chegar. Porque se eu só pensar nas estruturantes, só os edifícios, ou digamos as pessoas ou as vítimas estejam na vizinhança dessas zonas estruturantes, é que terão o privilégio de poder usufruir do socorro. E também não me parece que isso seja uma situação adequada do ponto de vista de exclusão social. Relativamente à sensibilização da população, eu penso que quando a doutora há pouco referia, e muito bem, de que para a maior parte das famílias a compra da habitação é o maior ativo que conseguem comprar na sua vida. Por isso mesmo, a doutora Leonor Coutinho, quando foi secretária de Estado da Habitação, ela secretária de Estado do governo na altura do doutor António Guterres, do engenheiro António Guterres, ela publicou um livro fantástico, que era Cuidados a ter quando compra uma casa. Mas, como ela ensinava uma série de coisas que de alguma forma colidiam com os interesses da promoção imobiliária, logo esse livro foi recolhido, sem ser distribuído. Tem muita informação particularmente interessante e que ajudava muito nesse aspecto. E olha, e um dos aspectos que era importante,
Lá era dizer assim, olha, quando for comprar uma casa, verifique se a casa está numa zona em que tenha um subsolo com boas características, também para isso, por exemplo, sei lá, toda a gente sabe que no Restelo tem um subsolo de natureza basáltica, e por via dessa natureza basáltica é mais fácil ou terá melhores condições de resistir a um sismo. Se for para a Expo é precisamente ao contrário, tem uma zona toda onde tem toda uma zona de aluviões, onde tem mais problemas de liquefação de solos e tudo isto. É evidente que os interesses da promoção imobiliária acabam por colidir com este esclarecimento à população. E nunca viu nenhuma comercial da Remax ou da Era da Vida, como há pouco dizia, quando lhe perguntam, eu às vezes faço isso até só por experiência, olha, tu diga-me lá uma coisa, como é que é aquilo, o subsolo em termos de resistência? Nem sabe o que é, só me sabe dizer é que falou com a porteira do prédio ao lado e que aquele apartamento estava em bom preço. É que a mediação é feita de uma maneira tão amadora que as pessoas que vão comprar a casa também não são puxadas a intervir. Não é? E, portanto, acho que aqui, tal como tem inspeção periódica de veículos, para pegar há pouco na comparação que foi feita aqui, de que se 15% dos veículos na estrada, só esses 15% tivessem seguro, é quase ter aqui uma ficha de inspeção periódica do edifício, podia permitir isso. Só queria dizer mais duas coisas para não roubar muito mais tempo, mas que acho que são importantes. Falava há pouco de que a Câmara não pode vir a licenciar, e eu por lá também reconheço e acho bem, porque já a Câmara não licenciando os projetos de arquitetura, só fazendo a tal verificação que refere, eu na minha pequena atividade de promoção imobiliária chego a estar 5 anos à espera que a Câmara verifique da compatibilidade urbanística do projeto, o que seria se a Câmara fosse verificar tudo o resto. Eu começava a minha carreira e acabava e talvez o meu filho construísse o edifício. Portanto, não me parece que fosse muito ágil esse processo. E por último, também, dizer que falou há pouco naquele exemplo de boas práticas relativamente a obras de segurança sísmica. Eu acho que a Câmara de Lisboa também tem aqui uma boa oportunidade. A Câmara de Oeiras, por exemplo, começou já a implementar uma série de tempo relativamente a tudo que são edifícios municipais, programas de construir os BIMs, perceber quais são a sua resistência dos seus edifícios e tudo isso. A Câmara de Lisboa, acho que mais do que tentar também mobilizar a população, também poderia dar um bom exemplo a partir dos seus próprios edifícios. E não sei o que é que tem sido feito relativamente a isso. Também tinha uma certa curiosidade em perceber se, em relação aos edifícios municipais, isto tem sido acautelado, e penso que poderia ser uma boa prática, porque a partir daí, com aquela situação até do selo Resiste, que eu acho que também é uma excelente medida, mas isto tem que ter também muito a ver sobretudo com a localização, não é? Porque nós trabalhamos sempre muito na lógica de ir resolver um problema que poderia não ser criado se eu promovesse no sítio certo. É como a questão da sustentabilidade energética das construções. Se eu construir numa zona que tenha uma boa exposição solar, eu não tenho que estar tão preocupado com ter painéis solares para depois gerar energia para ir aquecer, nem preciso aquecer, antecipo o problema anterior, não é? Se eu construir nos sítios errados é que depois isso se torna particularmente relevante, não é? Pronto, eu tinha muitas coisas mais para lhe dizer, mas acho que já lhe roubei tempo demais. Muito obrigado. Então, tentando não me perder em nada, eu creio que consegui registrar tudo o que falou. Em relação à componente dos tsunamis, nós de facto falámos na componente do efeito em cascata e falámos quando mencionámos o sismo de 1755. Ele não tem nenhuma medida direta dentro do programa Resiste, porque o trabalho de produção da cartografia das zonas inundáveis foi realizado agora para a revisão do PDM de Lisboa. E, portanto, esse trabalho foi feito pelo Instituto Superior Técnico, portanto, nós dispomos de um modelo de inundação por tsunami para toda a área ribeirinha da zona do Concelho de Lisboa e, portanto, ele será disponibilizado na próxima revisão do Plano Diretor Municipal. Nós queríamos também que ele, embora tenha sido feito para esse âmbito, para a revisão do Plano Diretor Municipal, pudesse vir a um curto, médio prazo ser disponibilizado da mesma forma que irá ser a Carta Geotécnica de Lisboa. E, portanto, estamos a preparar exatamente uma plataforma para disponibilizar esta informação com a cartografia temática que tem vindo a ser executada nos últimos anos e na sequência do próprio PDM, e que está disponível apenas para já para uso interno, mas queremos disponibilizar para uso externo. A par desta cartografia de inundação por tsunami, nós realizamos um outro estudo com a Faculdade de Ciências, que é o efeito sobre a elevação de maré. E, portanto, não só temos aqui, no fundo, esta figura que no PDM 2012 se chamava efeito de maré direta e que nós agora decompusemos nestas duas figuras, portanto, inundação por sobreelevação de maré e inundação por efeito tsunami, já estão estudadas e daí que não tenham aqui nenhuma medida no programa Resiste, porque isto, no fundo, foi medidas de estudos que tinham de ser desenvolvidos neste âmbito e que não estavam ainda executados. E daí que não tenha nenhuma medida concreta em sede deste programa. Quando fala do PDM e da Carta Geotécnica haver uma interligação até mesmo para a componente dos índices construtivos, o nosso PDM é 2012
e à data nós não tínhamos a informação da cartografia geotécnica disponível. De facto, foi no âmbito de um concurso que nós ganhamos, financiado pelo CREN, em 2015, que nós encetámos o trabalho de produção e desenvolvimento de uma base de dados geológica ou geotécnica, sobre a qual agora fizemos produção de análise. As sondagens per si não são informação útil, apenas nos dizem isso está disponível já. Nós na plataforma Dados Abertos, na plataforma de Lisboa Aberta, toda a gente pode saber quais são as sondagens que estão disponíveis no município de Lisboa. Também não podemos fornecer a informação pontual dessas sondagens, porque isso está no direito privado das empresas que as executam. E o acordo foi feito com o município, foi esta informação ser usada para efeitos de planeamento e gestão urbanística, portanto, para projetos de iniciativa municipal, nós sabemos a partir das condicionantes esperadas para cada local, mas não estar a dar a informação do resultado das sondagens, até porque são empresas privadas que as fazem e o município não tem de as disponibilizar. Mas conseguimos negociar com estas entidades externas o município produzir cartografia temática, e essa de facto não foi desenvolvida na plataforma que refere, porque ela não chegou nunca a estar pronta e portanto nunca foi possível produzir esta cartografia. Portanto, nós temos uma base de dados, compilamos informação, disponibilizamos localização. Vamos disponibilizar este ano análises temáticas, que isso sim é que é útil, portanto é o saber em que zona se encontra o nível freático, que cota, por exemplo, quando se falamos de materiais de cobertura que podem implicar que a fundação não possa ser efetuada de forma direta ou que eu tenha de ter alguma metodologia de escavação e contenção periférica especial, nós também iremos fornecer essas cotas e a profundidade a que se encontram essas, no fundo, zonas anómalas, para que, a nível do projeto, o projetista tenha conhecimento das condições que vai esperar para cada local, para efeitos quer de redução de custos, quer para otimização do projeto. Quando eu falo de otimização, eu até posso estimar que vou fazer 2 caves em determinado local, mas atendendo a que eu terei que fazer mais escavação para as próprias fundações, por que não fazer 3? Se não houver qualquer outra incompatibilidade, eu poderei até fazer 3, poderá ser viável esta construção. E por isso é esta informação que nós queremos dar, e aí a resposta espero que tenha sido no sentido da questão que foi colocada, de não termos disponibilizado a data, porque o nosso PDM de facto é 2012 e nós não tínhamos esta informação, esperamos ter para o próximo. Falou também das intervenções que são feitas pelas operadoras de telecomunicações. Nós englobámos-la como as concessionárias como um todo. E quando eu referi que parte da Cruz de Santo André está completamente desventrada pelo AVAC, é pelo AVAC e pelas restantes concessionárias. Portanto, tem razão no que diz e nós queremos, de facto, regular estas matérias. Mas atendendo a que os projetos de especialidade não são apreciados internamente, isto acaba por ser muito a responsabilidade do projetista. E nós queremos sensibilizar exatamente para as más práticas que são feitas, que no nosso entender não são por maldade, são por desconhecimento. É este trabalho que nós queremos fazer em parceria com quem rege o setor e não tanto com a questão punitiva. Em relação às vias de evacuação, falou e bem da questão da mobilidade suave e das zonas estruturantes. Nós não vamos apenas definir vias de evacuação nas vias estruturantes da cidade. Não sei se foi essa a informação que passei, foi errada então. Não são apenas os eixos estratégicos nem os eixos estruturantes do município que são alvos de vias de evacuação com os bombeiros. Nós estamos a trabalhar vias na malha urbana inteira de Lisboa. Estamos a falar até de vias que se situam na zona da Baixa Pombalina, algumas que sabemos que não são acessíveis pelo, por exemplo, os meios pesados que o regimento de sapadores tem, mas poderão ser com meios mais suaves. E temos, obviamente, em conta todas as soluções de mobilidade suave, quer sejam elas ciclovias, quer sejam outros aspectos de mobilidade suave. Cruzamos com o modelo de impacto edificado, exatamente porque nos permite saber, para uma determinada faixa urbana, e nós temos esse cadastro levantado da rede viária, permite-nos saber se o edifício vai só impactar. Imagine que o colapso se dá apenas na ciclovia. Se a restante área ficar válida para passagem, essa via poderá ser mantida como uma via de evacuação, uma via de emergência. E elas não se cingem apenas à parte estruturante, cingem-se a toda a rede viária do município de Lisboa. Quanto à sensibilização falou, acredito de facto, e há aqui imensos interesses em jogo, e nós estamos a falar de matérias que poderão levar a um aumento direto ou uma diminuição no valor do imobiliário, e obviamente que existem inúmeros setores na sociedade sobre o qual isto vai ter impacto, mas cada um de nós faz a sua parte, e o município quer fazer a sua, que é exatamente informar as pessoas dos riscos que correm, para que eles também tenham informação suficiente para serem exigentes, aquilo que falava em relação às promotoras, porque não ser exigente em relação a um imobiliário, em relação ao promotor, e obrigar a que estes agentes mediadores, portanto, no fundo quem faz esta ponte, não é? A transação entre o dono do edifício e no fundo a entidade que está a promover a sua venda, porque não levar as pessoas a que exijam essa certificação, que obrigará também a que a mesma informação tenha de ser fornecida para poder ser facultada, e é esse caminho que nós queremos trilhar. Em termos de peças de procedimento, elas de facto referiu
que o procedimento entra, nós só analisamos e licenciamos o projeto como um todo, não apreciamos as peças de especialidade, vemos este aspecto da arquitetura. Mas muito desse tempo que referiu, que às vezes demora no processo, não tem a ver com a apreciação interna. A maior parte das vezes, eu não tenho aqui agora números, os processos são mal instruídos à partida. O município perde inúmero tempo a pedir esclarecimentos, a solicitar peças, portanto os processos demoram muito tempo, às vezes na própria fase de instrução. Portanto, parte dessa morosidade não diz apenas respeito a uma análise interna do município, diz também respeito a erros que vêm nas peças de início. E, portanto, todos esses tempos têm de ser somados, portanto não estamos aqui só a falar que há toda uma quase incompetência dos técnicos municipais, não se trata disso. Por vezes as coisas não vêm bem instruídas e muitas das vezes o tempo que se perdem manda de volta, faz a audiência prévia, porque como sabe depois isto obedece tudo ao regime do procedimento administrativo, que tem audiência prévia, a pessoa tem X dias para responder, muitas das vezes nem chegamos a ter qualquer resposta, as respostas às vezes a um processo que entrou num ano e ao qual é pedido esclarecimentos, vem um ano depois, e portanto se formos a ver a contagem desde o que o processo entra até que é licenciado, passou aqui um ano, mas isto não teve qualquer responsabilidade municipal, portanto existe tudo um pouco, não se pode dizer apenas que os projetos demoram muito tempo a entrada no município, porque normalmente quando vêm bem instruídos, existem também prazos internos e normalmente as pessoas têm de os cumprir. Quanto às boas práticas para o edificado municipal, concordo inteiramente, nós queremos exatamente pautar exatamente pelo exemplo e daí que tenhamos medidas que são próprias para o edificado municipal, porque não teríamos tratado o edificado privado e o edificado municipal como um todo, era o parque edificado. Nós separamos exatamente porque a componente de projeto de reforço sísmico será obviamente projetos que serão desenvolvidos com a iniciativa municipal e é algo que nós queremos manter e aliás queremos pautar exatamente pelo exemplo, que é mostrar que nós temos edificado também com condições construtivas e estruturas antigas também o temos no nosso edificado e, portanto, é exatamente por esses que vamos começar os projetos de reforço exatamente como exemplo. Creio que... Muito bom. Dizer que nós, Ordem dos Engenheiros, tencionamos fazer um congresso dos engenheiros municipais no início do próximo ano, exatamente, e este tema será obviamente tratado nesse congresso, para dignificar a função dos engenheiros nos municípios, sensibilizar as administrações municipais para aquilo que é a qualidade que devem exigir e que podem ter ao nível dos seus quadros técnicos, mas é de facto uma iniciativa que nós nos empenhamos fortemente para tratar de todos os assuntos que podem estar relacionados com a atividade da engenharia dentro dos municípios. Vamos então concluir a nossa... Ora, muito bem, eu penso que esta última intervenção, não só do nosso colega, como também da doutora Cláudia Pinto, acabou por fazer, digamos, uma análise global mais objetiva daquilo que foi esta apresentação e, portanto, se me permitem, já que estamos um pouco adiantados para além da hora, nós costumamos cumprir aqui o nosso horário, mas acho que justifica perfeitamente este pequeno adiamento e, portanto, se me permitem, eu iria passar justamente ao encerramento da sessão, agradecendo, em primeiro lugar, ao Sr. Engenheiro Luís Machado, Presidente do Conselho Diretivo da Região Sul da Ordem dos Engenheiros, a sua presença, que muito honrou este evento. Uma vez mais, muito obrigado pela sua presença. Queria também agradecer à nossa oradora, a doutora Cláudia Pinto, toda a forma e o conteúdo da apresentação que aqui nos trouxe. Muito obrigado por isso. E queria também cumprimentar uma vez mais a assistência e agradecer a sua presença, quer ao nível, passa a redundância, presencial, quer ao nível também online. E por fim, queria agradecer aos nossos serviços da Ordem, nomeadamente ao Serviço de Comunicação e Informação, todo o apoio que deu para a organização deste evento, e também o Serviço de Informática que tornou possível esta realização online. A todos, nosso muito obrigado, até breve, saúde e obrigado pela presença. Boa tarde. Obrigado.